Olá, com alegria damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, estudando o mês de agosto de 1864, que contém 10 artigos que nós iremos aqui apresentar e alguns deles desenvolver com mais tempo, a fim de que possamos fazer valiosas observações doutrinárias para a nossa vida. Kardec começa a revista relembrando um tema que já foi objeto de diversas revistas anteriores, que começou em dezembro de 62 e depois ele abordou diversas vezes no primeiro semestre de 1863. É um daqueles grandes episódios obsessivos que nós encontramos na Revista Espírita e que nos traz imenso aprendizado. Aqui Kardec chama o artigo de novos detalhes sobre os processos de Morzine. Aqueles que nos acompanham e vêm atentamente buscando este estudo cronológico da revista, vai lembrar que Kardec didaticamente foi apresentando este caso de obsessão da comuna de Morzine, onde vivia aproximadamente naquela época 2.500 pessoas e aproximadamente 5% dessa população foi atingida de um processo obsessivo coletivo, o que se deu quase que integralmente sobre as mulheres. Poucos homens, a maioria as mulheres. E é claro que isso chamou a atenção da ciência da época, que foi incapaz de resolver a questão. Então Kardec veio apresentando naquela época as consequências, o comportamento dessas pessoas. Muitos cientistas que foram lá e tentaram apresentar explicações de ordem material, portanto, sem sucesso. Depois Kardec foi fazendo um estudo profundo a respeito da obsessão, das suas características, da terapêutica. Portanto, estudar os processos de Morzine na Revista Espírita é praticamente um tratado de obsessão. Aqui Kardec retoma o assunto porque vários jornais noticiaram a recidiva obsessiva daquela localidade. Havia diminuído de intensidade e agora voltou novamente a crescer. Kardec vai citar aqui, basicamente, 2 jornais que noticiaram esse recrudescimento do processo obsessivo em Morzine. É claro que eles não apresentavam como obsessão, apresentavam de um mal que tomava aquela comunidade sem saber muito bem do que se tratava. Então Kardec cita aqui o texto, esse texto aqui fala inclusive de seria uma epidemia, e lembramos que as características eram que as moças que eram tomadas dessa influência contorciam o corpo, praticavam atos de pura ginástica, gemiam, palavras de baixo calão, uivavam, e lembramos que quando eram levadas à igreja da localidade, eram tomados de um acesso ainda muito pior, inclusive proferindo palavras inapropriadas contra o padre que foi àquela localidade tentando ajudar. Então aqui eles falam de convulsões violentas, gritos, perturbações, gestos da mais impressionante ginástica, etc. E aqui narra que, novamente, um bispo foi até o local tentando entender a situação, bem intencionado, é claro, levando a sua ajuda em nome da igreja, mas o que foi sem efeito. Aqui conta que, à medida que esse bispo, aqui fala o bispo de Annecy, que foi se aproximando da localidade, ali iriam levar as práticas do exorcismo, principalmente, Aqui, desde que o bispo pisou em terras de Morzine, está um outro jornal descrevendo,
diz uma testemunha ocular, sentindo que ele se aproximava, os possessos foram tomados de convulsões as mais violentas. E, em particular, as que eram mantidas na igreja soltavam gritos e urros que nada tinham de humano. Todas as moças que, em diversas épocas, tinham sido atingidas pela doença, sofreram a sua volta e viram-se diversas que há 5 anos não eram atingidas, vítimas do mais medonho paroxismo dessas crises horríveis. Então, pessoas que haviam cessado já a influência há muito tempo, agora voltaram novamente. Lembramos que num dos artigos que Kardec escreveu, a espiritualidade antecipou, sabemos que é de ordem espiritual, que é uma obsessão e que tinha a ver com a localidade. Há determinadas obsessões onde o espírito ou os espíritos querem se vingar de uma determinada pessoa. Há circunstâncias em que os espíritos querem e se vinculam a determinados locais, sejam por terem vivido ali no passado, querendo muitas vezes, por algum motivo, se vingar daqueles habitantes que ali estão. Então, seja ligado a uma ou a um grupo de pessoas, seja ligada à localidade, esses espíritos querem produzir esses males, essas desordens. E ali, Kardec já havia dito num artigo anterior que os espíritos anteciparam que tinha a ver com a localidade. Então, agora acentuou novamente. E, na verdade, esta visita do bispo também foi incapaz de produzir qualquer melhora. As possessas, cerca de 70, com um único rapaz, juravam, rugiam, saltavam, em todos os sentidos, durou horas. Quando o prelado quis fazer o crisma, o furor redobrou. Tiveram que as arrastar para junto do altar. 7 ou 8 homens tiveram que reunir seus esforços para vencer as resistências de algumas. Os policiais deram mão forte. O bispo devia partir às 4 horas. Às 7 da noite ainda estava na igreja, onde não lhe puderam trazer 3 doentes. Conseguiram arrastar 2, arquejantes, com espuma na boca, blasfêmias nos lábios, até junto ao bispo. A última resistiu a todos os esforços. Ele teve que renunciar a lhe impor as mãos. Saiu da igreja trêmulo, as pernas cheias de contusões recebidas das possessas. Saiu da aldeia deixando boas palavras, então, uma pessoa muito bem intencionada, mas sem lhes esconder a profunda impressão de estupor que havia experimentado. Depois, um outro jornal aqui também vai narrar essa viagem, de forma que a gente percebe que o exorcismo ali nada produzia. Os espíritos obsessores, muitas vezes, nesses momentos de fúrias obsessivas, a força do encarnado toma uma proporção inimaginável. Por isso, muitos homens e pouco conseguiram produzir. De fato, é uma história que, lendo hoje, nós imaginamos, ficamos profundamente penalizados com uma influência espiritual deste porte, numa determinada localidade, produzindo este grau de sofrimento. Naturalmente que Kardec aqui vai fazer o seu acréscimo doutrinário, sempre extraordinário, dizendo que ali a ciência se perde. Então, o que é que farão os médicos? Portanto, a causa não é física. Diz Kardec, tudo revela uma causa moral, e enviam homens que só acreditam na matéria, procuram na matéria e aí nada encontram. Se querem médicos mais especialistas, que os escolham entre os espiritualistas, que talvez poderiam identificar algo fora do organismo. Diz ainda Kardec que a religião não foi mais feliz, usou de munições contra os diabos sem querer chamá-lo à razão. E aí Kardec chega à conclusão, um estudo atento dos sintomas demonstra uma verdadeira evidência de haver uma ação do mundo invisível sobre o mundo visível. O Espiritismo chama pelo nome de obsessão, e ali, no mais alto grau, de subjugação e possessão. Então vejamos só Kardec apresentando a contribuição do Espiritismo para explicar esse fato do processo obsessivo. Naturalmente que quando Kardec fala da ineficácia do exorcismo, ele está fazendo uma comparação
com as ferramentas e as terapêuticas espíritas que são diversas. E isto para nós é um aprendizado. Quando estudamos Morzine no passado, já tivemos a oportunidade de dizer que às vezes alguns casos de exorcismo acabaram dando certo e mais pela autoridade moral da autoridade religiosa do que pelo meio. Então, se estamos diante de alguém, de um espírito muito nobre, muito elevado, acima da média, em casos mais simples, às vezes atendendo uma pessoa, algumas pessoas, não um caso de uma comuna, ali haviam 70, 80 pessoas tomadas pelo furor obsessivo, poderia-se atingir algum resultado, né? E Kardec começa a comparar, dizendo que a igreja acredita nos demônios, ou seja, numa categoria de espíritos destinados eternamente ao mal. Então vejam a diferença. Então, para eles, não havia nenhuma preocupação em cuidar desses obsessores, né? Em envolvê-los, como diz Kardec, em melhorá-los. O Espiritismo faz isso, né? E nós vamos entendendo que nós espíritas enxergamos nesses obsessores irmãos nossos de caminhada, momentaneamente infelizes, também necessitados da nossa ajuda. Quando comparece um caso de obsessão na casa espírita, no momento de atendimento fraterno, por exemplo, a nossa atenção, sim, com a vítima que ali está sofrendo o assédio espiritual, mas nós também consideramos e deveremos considerar a possibilidade de acolher este espírito. E assim devemos fazer. Nas nossas reuniões mediúnicas, isto é levado em conta. O espírito obsessor, ali levado pela equipe espiritual que dirige aquele trabalho, aquele obsessor ou obsessores vai registrando aquele ambiente de qualidade, assim se espera, produto da homogeneidade do grupo, produto de um grupo muito bem formado, mediúnico, que estudou, que conhece as diretrizes e as orientações de Kardec, que está ali estão unidos por um interesse maior de acolher esses espíritos enfermos momentaneamente, de forma que o espírito recebe todo aquele impacto daqueles fluidos benéficos, o doutrinador ou dialogador ali amorosamente e também pacientemente dialogando com ele, tentando apontar alguns equívocos, apresentar um raciocínio mais elevado em torno das lições do Evangelho, trazendo Jesus para o diálogo, a fim de que esses espíritos possam também modificarem-se, arrependerem-se. Ali em Morzine, naturalmente que houve esta recidiva, porque a causa não foi cessada, a influência espiritual, que poderia se dar através de uma desobsessão coletiva desses espíritos que ali atuavam, isso não foi feito, ou da modificação moral dos obsediados, né? E também num número grande, de 80 a 100 pessoas, naturalmente isso que é um desafio adicional. Estamos diante de um fato incomum, uma comunidade de 2.500 pessoas, com 5% sendo tomada desta epidemia obsessiva, de fato, não é algo que acontece a todo momento. E pela quantidade de pessoas envolvidas e possivelmente de espíritos, naturalmente que a cura dessa obsessão também se torna mais desafiadora. Mas todos que foram lá não empregaram o método adequado. E é claro que a influência espiritual, relembra Kardec, atua sobre o moral da pessoa e o físico, né? A presença do obsessor, a energia dele ao envolver o obsediado, afeta-lhe a moral e o físico, conforme nós já tivemos a oportunidade de estudar. Então Kardec aproveita este momento para relembrar alguns conceitos desta patologia espiritual, né? Kardec relembra aquela questão da tríplice ação. Primeiro, a ação fluídica, que liberta o perispírito do doente da pressão do espírito malévolo, né? Então, os passes que a casa espírita oferece, mas diz Kardec, ele por si só é insuficiente. Momentaneamente produz um alívio, uma melhora, a pessoa recebe o passe,
é quebrada aquela conexão entre obsessor e obsediado, mas se não acontece a moralização do obsediado para sair definitivamente da sintonia, ou o arrependimento do obsessor através da influência moralizadora dos conselhos que ele receberá, naturalmente que os passes acabam sendo um paliativo necessário. Importante, porque às vezes há casos de obsessão que a pessoa de fato está muito sofrida, muito aflita, às vezes obsessão de longo prazo. Então o passe, a água fluidificada, o ouvir o evangelho, naturalmente que vai produzir o alívio momentâneo naquele momento, a ação dos benfeitores espirituais, mas este é o primeiro passo, né? Depois, como diz Kardec, nas outras, ele falando da tríplice ação, a primeiro passe, daí ele fala, e depois, né, o ascendente exercido sobre o obsessor pela autoridade moral. Então, há necessidade da autoridade moral, e o obsediado assim o faz através da sua transformação moral, né? Ou o dialogador, né? Ou os espíritos que ali estão atendendo numa condição espiritual superior ao obsediado, com autoridade moral, portanto, plenamente em condições de agir e cessar a obsessão, como Jesus, nos casos dos endemoniados, por conta da sua autoridade moral absoluta, cessava esses casos de obsessão e, naturalmente, também acolhia não só o encarnado, mas, conforme já dissemos outrora, os desencarnados. E a influência moralizadora, seja através dos diálogos que se dão no mundo espiritual, porque a acolhida desses espíritos obsediados não se dá apenas nas reuniões mediúnicas, às vezes nas reuniões mediúnicas, em trabalhos que se desdobram depois no mundo espiritual, durante o sono, onde os médiuns compromissados são convidados a dar continuidade à tarefa, ou quando essas reuniões acontecem diretamente no mundo espiritual, né? O que é perfeitamente possível, e a literatura espírita nos mostra isto, para que o obsessor ou obsessores possam receber esta influência moralizadora, porque, conforme vimos, o Espiritismo leva muito em conta o cuidado, o envolvimento amoroso em relação a esses espíritos que também estão enfermos, carentes do socorro, carentes do consolo da doutrina espírita, carentes das orientações seguras do Evangelho. E Kardec aqui também vai falar da prece como muito importante, né? Quando a pessoa vem à casa espírita, às vezes recebe o passe, passa pelo atendimento, vai receber palavras que vão encorajá-la, boas palavras para que ela mude de sintonia, e a prece para que ela se fortaleça, a fim de que possa criar condições propícias para a libertação definitiva do processo obsessivo, né? Kardec vai lembrar a importância para os casos de obsessão de estudar o livro dos médiuns, aquele capítulo Obsessão, a Revista Espírita que trouxe este caso, o caso da Júlia, dezembro de 63 e janeiro de 64, e o caso da jovem obsedada de Marmande, estudamos há pouco tempo. São os 3 casos principais de obsessão na Revista Espírita, que são verdadeiros tratados para que possamos entender este assunto. E Kardec, por fim, pergunta, né, por que os espíritas poderiam pensar, né, por que os espíritas não foram a Morzine ali operar milagres? Aí Kardec diz, primeiro, que o espiritismo não produz milagres, né? Jamais podemos prometer resultados como outras religiões fazem. Nem Jesus prometia resultado, porque dependia da mudança moral do indivíduo. Quando ele curava, dizia, não tornes a errar, para que algo de pior não te aconteça. Então, a estabilidade da situação dependeria do compromisso moral e espiritual daquele que recebeu ajuda. Então, nós nunca podemos prometer resultados. Então, Kardec não poderia prometer resultados, né? O Espiritismo não poderia, porque ali envolvia dezenas de pessoas sofrendo o assédio obsessivo, a depender de cada uma a sua transformação moral, o seu engajamento espiritual. E segundo, né, Kardec fala se o concurso do Espiritismo seria aceito,
né? Porque o Espiritismo não se intromete nas questões em que não é, chamado, né? O espírita para socorrer um caso de obsessão, por exemplo, nos dias atuais, há que se buscar a doutrina espírita. O espírita não pode, tomando conhecimento de uma obsessão de uma determinada pessoa ou uma determinada família, ele não pode ir lá bater a porta simplesmente para oferecer a terapêutica espírita. A necessidade de que as pessoas tenham interesse, acreditem, ou no mínimo simpatizem-se com a ideia espírita e venham até a casa espírita postular a ajuda. E ao que parece, diante dessa afirmativa de Kardec, não houve interesse daquela comunidade de buscar a ajuda espírita, tanto que lá foram médicos materialistas, autoridades de outras religiões, mas ao que parece, em nenhum momento foi chamado o espiritismo, mas Kardec, a não ser num ou outro caso mais ali individual, talvez de uma ou outra pessoa de Morzine, com um pouco mais de afinidade, que foram buscar ajuda na vizinhança ou familiares que porventura tivessem alguma simpatia com o espiritismo. Depois nós vamos ter aqui suplemento ao capítulo das preces da imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho, o primeiro nome da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, conforme vimos, quando Kardec anunciou aqui na revista o surgimento dessa terceira obra da codificação espírita, depois foi sugerido a mudança de nome por alguns amigos de Kardec, o que ele aceita, e, portanto, viria o nome o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec aqui vai falar, e isto faz parte do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O último capítulo da obra, a coletânea de preces espíritas. Kardec comenta aqui, né, que vários assinantes, após ver esse capítulo, pediam mais preces para fazer durante o dia, durante a noite, etc., né? E aí Kardec vai explicar que essas preces, esta coletânea que ele colocou, foram preces ditadas pelos espíritos em ocasiões separadas, que Kardec reuniu, colocou aqui no capítulo 28, portanto são de autoria espiritual, e que tem realmente um propósito, diz Kardec, isso inclusive está na obra Evangelho segundo o Espiritismo, para orientar as nossas ideias ou com o fito de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, né? Há muitas pessoas que estão aflitas, passando por desafios imensos, momentaneamente com a mente perturbada e não conseguiriam concatenar alguma ideia, palavras. Então aqui é um modelo para que a pessoa busque, leia, a fim de que possa organizar as ideias e o pensamento, entrando em prece, portanto, em conexão com o mundo espiritual. Então é de grande valia esta coletânea de preces. Kardec fala aqui em 5 categorias de preces, né, na coletânea: preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, pelos espíritos e pelos doentes e obsedados, né? Então, às vezes a pessoa não sabe muito bem como orar, tem conhecimento de alguém que está obsediado e tal, pode usar esses modelos de preces, né, lidas com o coração, com o sentimento, e depois a pessoa vai adquirindo um pouco mais de habilidade, controle mental e equilíbrio, aí ela própria vai fazendo aquela prece improvisada de coração, como se estivesse de fato dialogando com o Pai, expondo as suas dores, pedindo a ajuda necessária, né? Kardec, inclusive, fala da importância dessas preces inteligíveis, né? A pessoa tem que compreender o que está lendo para que lhe toque o coração. Então, às vezes, preces em línguas estrangeiras, quando a pessoa reproduz por repetição, sem nem saber o que está falando, preces repetidas, rápidas, apressadas, as pessoas muitas vezes mais preocupadas pela quantidade que se repete a prece do que pela qualidade, também não tem sentido. Inclusive, Kardec cita aqui uma carta de Paulo aos Coríntios, que também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sempre lembrando que a revista
foi muitas vezes este grande laboratório das obras fundamentais, né? E ele cita Paulo: se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala se-lo-á para mim do mesmo modo, porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é que meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto, né? Então, a importância das preces inteligíveis, entender o que está se falando, se postulando, até para que o sentimento ali esteja conectado. Kardec relembra a qualidade da prece, né? Simples, clara, concisa, sem frases inúteis, né? E cada palavra deve ter o seu alcance, despertar um sentimento, mover uma fibra, ou seja, deve gerar reflexão. Só assim a prece atingirá o seu objetivo, seja de louvar, pedir ou agradecer. Daí, Kardec traz para nós aqui, que é o terceiro artigo, a oração dominical desenvolvida, que também foi inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz que este modelo, o Pai Nosso, ensinado por Jesus, olha que bonito, o mais perfeito modelo de concisão, no caso da prece, é a oração dominical, verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, né? Então vejamos só, claro, uma oração ensinada pelo Cristo, este Espírito puro, governador espiritual da Terra, só poderia ter estas características elevadas, né? Então, a oração dominical é realmente esta prece bela, que deve ser dita com o coração, não apenas o lábio, não apenas a repetição, rezar, não, mas orar. Nós vamos repetindo e sentindo, colocando a mente e o coração conectados com o alto, né? Então, Kardec cita como modelo de prece, né, a oração dominical, inclusive dizendo no Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical. É a que eles consideram, em primeiro lugar, seja porque vem do próprio Cristo, de Jesus, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. E quando nós vamos ler, não temos aqui tempo para isso, recomendamos que se busque o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Revista Espírita, que estamos aqui estudando, de agosto de 1864, porque esta oração dominical desenvolvida, não é, ditada pela espiritualidade, é muito bela. De fato, é muito bela. Gostaria de indicar, eu gosto muito das obras do Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, e ela que nos traz o Evangelho com uma riqueza de contexto, de forma poética, a nos tocar o coração. Na obra Trigo de Deus, o capítulos 17 e 18 são destinados à oração dominical. É lindo, tá? Porque no 17 vai trazer o contexto em que Jesus ensina aos discípulos, né, a oração dominical. Diz que foi logo após as bem-aventuranças e os discípulos chegaram a Jesus. Por que ora tanto, mestre? Ensina-nos a orar, né? E aí Jesus vai falar a respeito da oração, e aqui eu vou ler a obra de Amélia Rodrigues, alguns trechos curtos, porque são insubstituíveis. A alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Nós precisamos mais do alimento espiritual do que o corporal. Não significa que não necessitamos nos alimentar para atender às carências físicas e biológicas, sim, mas precisamos mais do pão espiritual. E uma das formas de nos alimentar espiritualmente, aurindo estas energias do alto, que procede do divino, é através da oração. Orar, diz Jesus, é buscar Deus. Aurindo resistência nos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca.
A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora de vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. A chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura, diz Jesus. E eu próprio, falando dele, nele encontro o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Então Jesus vai falando que o ministério, o Pai Celeste, diz que há esses departamentos, que a doutrina espírita depois veio revelar através das obras de André Luiz, Chico Xavier, mas Jesus já havia orientado aos discípulos do ministério da oração, um dos setores mais delicados, hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em preces, selecionar e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental, analisando as questões de mérito e demérito de cada indivíduo. Então, Jesus já falava desses departamentos, desses espíritos que cuidam de receber as preces e atendê-las em alguma medida, não muitas vezes do jeito que nós queremos. Senhor, ensina-nos então a orar, Pai nosso que estais nos céus. Mas o capítulo 18 não é menos belo, porque logo após ensinar a eles a oração dominical, Amélia Rodrigues vai descrever que João, o discípulo amado, afasta-se um pouco, vai ali na natureza, na relva macia, repousa a cabeça sobre musgos suaves e contempla o céu. E ali ele começa a refletir sobre o Pai Nosso. Isso é importante. A oração dominical não é apenas para ser dita, é para ser sentida e refletida, estudada, porque ela traz lições valiosas. Todas as vezes que nós lembrarmos de orar o Pai Nosso, e podemos fazê-lo, a pessoa diz, o espírita não reza o Pai Nosso. Ora o Pai Nosso. Nós oramos, às vezes, falando, improvisando, colocando o nosso sentimento à tona, as emoções, sim, mas também podemos orar o Pai Nosso em determinados momentos, E aqui quando João, olha só, aqui vou dar um exemplo do alcance das reflexões. Quando João está refletindo sobre o Pai Nosso na natureza, Pai Nosso que estais nos céus, ele começa a refletir. Seus pais não eram apenas Salomé e Zebedeu, que o geraram no corpo. Também eles, de certo modo, eram seus irmãos. Deus, sim, era o genitor divino e todas as criaturas, seus filhos em processo de crescimento. O adversário, também desta forma, se lhe tornava irmão, porque filho de Deus. Por que então ter inimigos? Conservar a animosidade é defraudar o amor, corromper os sentimentos trabalhados para a fraternidade universal. Então vejamos que o simples início, Pai Nosso que estais nos céus, nos remete a este raciocínio de que todos somos irmãos. Então não podemos desejar o mal a ninguém. Às vezes oramos, repetimos o Pai Nosso, mas não paramos para pensar no seu sentido espiritual, na sua aplicabilidade em nossas vidas. Se é Pai Nosso, é Pai de todos. Portanto, todos somos irmãos. De forma que deveremos buscar a fraternidade nas relações, não ter inimigos. Alguém pode ser inimigo nosso por opção, mas nós não podemos ser inimigo de ninguém. Não revidar ofensas, calúnias, não desejar o mal a ninguém. Afinal de contas, são nossos irmãos, que podem estar momentaneamente equivocados, mas nem por isso não merecem o nosso amor, a nossa tolerância, a nossa prece dirigida a eles. Então veja o quanto é profundo quando nós passamos a analisar. E quando João vai refletindo trecho por trecho do Pai Nosso, extraindo essas lições abençoadas, de forma assim, ele diz aqui, mas livra-nos do mal. E aí ele começa a refletir, o mal é adversário do bem, mas que não tem existência real, no entanto entorpece os sentimentos, desfacela os ideais, desarticula as emoções. Mas o mal desaparece ante a ação do bem. Residente no interior do homem ainda primitivo,
escraviza-o, atormentando em profundidade e longo curso. Né? O mal é transitório, produz danos e não tem dignidade. O amor do Pai luariza-o, decompõe-o, anula-o, caso a criatura se deixe conduzir docilmente. Então o mal não é da vontade de Deus, não procede de Deus, procede da imperfeição da criatura humana. Mas quando nós queremos nos libertar do mal, edificando o bem no nosso cotidiano, nós vamos, portanto, anulando, decompondo este mal transitório que ainda há em nós. Então são belíssimas essas lições, né? E vale a pena, repito, estudar aqui o Pai Nosso comentado, né? Realmente, nesse texto, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Aqui no Pai Nosso comentado, que está no Evangelho e na Revista Espírita, ali fala: a causa primeira do mal está em nós. E os maus espíritos apenas aproveitam nossas más inclinações viciosas. Cada imperfeição é uma porta aberta a essa influência, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Né? A mal não é obra vossa, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode engendrar coisas más. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e só parece irresistível aos que a ele se abandonam com satisfação. O mal está em nós. Esses tempos de transição planetária, momento de muita vigilância, de muita oração, para cuidar deste mal que há ainda em nós, para vencer as más inclinações, as condutas primitivas, as emoções asselvajadas e descontroladas, né? O instinto perturbador, a fim de que possamos adicionar os sentimentos para ir dissipando gradativamente esses males que ainda há em nós, para que possamos ir cessando a fonte de sintonia com os espíritos inferiores. A obsessão, porque há imperfeição em nós. Né? Estudamos agora há pouco a obsessão ainda de Morzine. Por que existe a obsessão? Porque os espíritos encontram sintonia em alguns encarnados, através das imperfeições que ainda os encarnados sustentam. É isso que permite estabelecer-se essa sintonia. Então, muito bela essa questão do Pai Nosso. Né? Depois, um assunto também muito interessante, questões e problemas, a destruição dos aborígenes no México. Vejamos o quanto a visão espírita amplia o nosso entendimento de determinadas situações, o quanto a visão de uma única vida empobrece o entendimento de diversas situações da existência. Kardec recebe uma carta de Bordeaux que cita a extinção dos aborígenes do México, transcrevendo trechos da carta de Cristóvão Colombo quando chegou no México. E ali encontrou aquele povo primitivo, né, os aborígenes, né, incas, né, astecas, onde eles viviam. Aqui diz assim, na carta de Cristóvão Colombo, citada na carta de Bordeaux, que eles amavam os vizinhos como a si mesmo, uma linguagem suave e graciosa, sorriso de ternura nos lábios. É verdade que andam nus, mas vestidos de candura e inocência. Aí a carta pergunta, onde o progresso e que benefício moral foi colhido de tanto sangue derramado quando os espanhóis chegaram no México? Assim como em muitas outras localidades, naquela época das descobertas, onde os países dominantes que exploravam, chegavam nessas terras, nessas colônias, e ali dominavam, às vezes derramando sangue, matando, etc. Né? Não teria sido melhor que a velha Europa tivesse ignorado o Novo Mundo? E daí, Kardec submete essa questão na sociedade parisiense e recebe uma extraordinária comunicação espiritual, né? Onde o Espírito aqui vai dizer assim, vou citar um trecho. Sob as aparências de uma certa bondade natural e com costumes mais doces que virtuosos, os incas viviam despreocupadamente, sem progredir nem se elevar. A essas raças primitivas faltava a luta. Era preciso retemperar as fontes vitais desses incas, abastardados, dos quais os astecas representavam a decadência fatal.
O nível das ciências e das artes ali tinha ficado em prolongada infância. Havia, pois, utilidade de pôr esses países pacíficos no nível das raças ocidentais. Hoje se julga a raça desaparecida porque se fundiu com a dos conquistadores espanhóis. Dessa raça cruzada surgiu uma nação nova e vivaz. Então vejo que daí Allan Kardec vai comentar. Então ali estava homens primitivos, espíritos mais atrasados, mas viviam ali sem problemas. O espírito aqui, não tem identificação dele, o espírito aqui diz, né, como é o médium o senhor Dambel, talvez possa ser Erasto, mas não temos essa confirmação, mas que eles viviam sob uma aparência de uma bondade natural, porque era um ambiente controlado, fechado, com menos pessoas, onde ali se construiu esse respeito, ninguém caluniava ninguém, não há os desafios de uma sociedade mais complexa. Então é um ambiente ali controlado, onde nada de diferente e de novo acontece. Portanto, enquanto espíritos, enquanto uma mini-civilização, estavam estacionados. Então, com essas descobertas, com esses países, né, que faziam essas conquistas, levavam cultura, língua, e tantas outras questões promovendo o aprendizado. Kardec vai tratar desse assunto, mas então a necessidade da guerra e da destruição? Não. Poderia haver outros meios se nós fôssemos mais moralizados aqui na Terra, mas somos ainda um planeta inferior, porque somos inferiores. Se fôssemos moralizados, um país compartilharia com outro as suas conquistas intelectuais nas diversas áreas do pensamento humano voluntariamente, sem invadir, sem dominar, sem derramar sangue, sem violência, sem impor nada. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, no passado, a guerra que decorria da predominância da nossa natureza animal sobre a espiritual era uma decisão do nosso livre-arbítrio. E daí a divindade procurava extrair, não era da sua vontade, mas extrair o progresso que disso poderia advir. Até para que tivesse alguma utilidade e não ficasse apenas a guerra pela guerra, a dominação pela dominação. Então, a espiritualidade muitas vezes faz isso, através de meios inadequados que nós, espíritos imperfeitos, escolhemos, eles procuram tirar as lições possíveis, os aprendizados possíveis. Então, quando havia a guerra, a dominação de um povo sobre o outro, naturalmente que havia este progresso, porque o povo dominador levava a sua cultura, levava suas ideias, às vezes sua religião, seus hábitos, seus costumes, normalmente mais avançados. Como o que aconteceu aqui. Os aborígenes do México necessitavam, porque se ficassem ali quietos, isolados, não progrediriam. E uma das leis divinas é a lei do progresso. Então, tanto é que fala aqui, então, quando nós analisamos a extinção da raça, do ponto de vista espiritual, ali houve a extinção apenas de corpos físicos dos aborígenes, os espíritos que habitavam aquela região do México, e isto se aplica a muitas raças extintas e dominadas de outros contextos históricos. O raciocínio é o mesmo, extinguiu-se o corpo físico, mas os espíritos continuaram a progredir, reencarnando talvez alguns naquele meio ou reconduzidos pela espiritualidade superior a outros meios mais compatíveis com o progresso, onde eles poderiam estar ali recebendo novos aprendizados. Então, essa visão espírita é muito interessante. Então, Kardec vai falar dessa extinção das raças, que às vezes se dá por um meio natural, às vezes uma epidemia, uma doença que dizima uma raça. Mas o corpo físico, os espíritos, continuam o seu progresso, reencarnarão em outros meios, em outros corpos, ou através do cruzamento das raças, como é o caso, vieram os espanhóis e tal, e ali com o cruzamento das raças e tudo mais surgiu uma outra raça. Então havia ali, portanto, conforme vimos, esta questão do progresso. Kardec chega aqui a citar a questão da raça branca caucásica,
que ocupa o primeiro lugar na Terra, naquela época de Kardec. Vamos entender o contexto, porque as pessoas às vezes pincelam determinadas frases da Revista Espírita para apresentar Kardec como racista. Não. Vimos, quem nos acompanha, dezenas de textos de Kardec contra qualquer tipo de preconceito, inclusive ele diz de etnia, de raça, de cor de pele, em razão da reencarnação. Jamais. Não há nenhum ato de Kardec, inclusive da sua vida, do seu cotidiano, que revelasse o desprezo pela raça negra. Naquele contexto, a raça caucásica, aquela raça branca europeia, do ponto de vista intelectual, era o ápice, né? De forma que ali o meio era mais evoluído do ponto de vista intelectual. Ali estavam a maioria das universidades, etc., né? Inclusive, fomos fazer aqui uma análise, comparando com a África, porque já estudamos um artigo onde Kardec fala a respeito do progresso, né, da raça negra, né? Kardec falava do meio da África equatorial daquela época. Vimos ali, havia universidades, mas pouquíssimas, pouco acessível, né? A África, pelo menos no artigo que pesquisei, só foi ter muitas universidades e a mais acessíveis após, ali por torno de 1960, 1970. Então, na época de Kardec, havia algumas poucas faculdades, universidades cristãs ou muçulmanas espalhadas ali, pouquíssimas, e pouco acessível às pessoas. Então, o berço da ciência, da filosofia naquela época, estava ali, no velho continente, né? E à medida que isto iria se expandindo depois para as outras nações, né? Através de diversos meios, né? Então, quando Kardec falava da raça branca caucásica, ele falava desta, como se fosse esta elite intelectual do mundo na época, estava ali na Europa, né? Então, Kardec vai falando, né? E, portanto, que não há esta extinção, há extinção apenas do ponto de vista físico, mas com o olhar da doutrina espírita, nós vemos ali progresso ocorrendo. Não deveria ser para a guerra, repito, mas era o meio que nós escolhemos, nós, criaturas humanas. A espiritualidade, amando de Deus, tentava tirar o proveito necessário para promover o progresso. Então, a gente vê que naquela época, e em épocas mais recuadas, através de fenômenos semelhantes, havia este estímulo do progresso, porque determinados homens, tribos primitivas, raças primitivas isoladas ali no seu meio, vivendo num ambiente artificial, estavam paralisados do ponto de vista intelecto e moral, porque ali eles não enfrentavam os desafios da vida de uma sociedade mais organizada, a escassez, às vezes, a traição, né, o desemprego, as questões complexas de uma vida em sociedade que vão fomentando no espírito progressos mais profundos do ponto de vista moral. Então, é um artigo muito interessante de Allan Kardec. E aqui, uma correspondência que ele traz, ainda a respeito daquele item da revista anterior, do padre Barricante, onde ele reclamou que ele não, diz que a forma como o jornal La Vérité apresentou o seu artigo estava distorcido, aí o redator do La Vérité veio aqui se defender. Então, Kardec, por fidelidade à transparência das informações, conforme vimos, uma característica moral de Kardec, publica a carta. Depois temos uma palestra familiar de Além Túmulo, uma comunicação de Juliana Maria, a mendiga, né? Ela morreu, seu corpo foi encontrado num pântano e acreditava-se que era um caso de suicídio, quando na verdade depois ela foi evocada e descobriu-se que foi um acidente, ela escorregou na rampa e caiu ali, e ela revelou depois, enquanto evocada, um conhecimento muito acima daquilo que, na última reencarnação, enquanto uma pobre mulher, velha, enferma, que vivia da caridade pública, não teve condições de expressar, mas ela revelou na evocação um conhecimento acima, e isso se explica através da reencarnação. O espírito retornou ao mundo espiritual, depois de um tempo adaptado
acessando lembranças e conhecimentos que estavam ocultos na última reencarnação, pôde se expressar com mais lucidez, inclusive sabia que a sua vida era uma expiação, porque ela foi orgulhosa em outra vida e ela veio, portanto, na extrema pobreza, justamente porque ela desprezava os pobres, os maltrapilhos numa outra reencarnação, e agora ela vem nessa condição, e ela tinha ciência disso, para que ali fosse fomentado este aprendizado para ela, né? E a pessoa aqui, que é o senhor Albert, Spirit Medium, no mesmo dia da morte, sentiu um envolvimento espiritual. E quando ele soube da morte da Juliana Maria, veio que talvez pudesse ser ela, né? E depois, através das evocações, pôde-se perceber que havia um vínculo entre elas, né? Entre eles, e que de fato ela viria depois inspirá-lo, ajudá-lo, né? Naquele dia da morte dela, o que ele sentiu ainda não era ela. Aqui diz assim na comunicação: quando o espírito não teve tempo de se reconhecer, são outros espíritos simpáticos que em seu nome testemunham todo o seu reconhecimento. Então aqui presume-se que ele já havia tido algum contato com ela, ele era uma pessoa muito caridosa, ajudava muitas pessoas. Ela, espírito, né, o espírito vai inclusive elogiar esta característica dele, mas nós sabemos que quando o espírito não está em condições de dar uma comunicação, ou de envolver aqui o médium no dia da desencarnação, outros espíritos fazem isso. É comum, às vezes, em mortes recentes, e às vezes a pessoa procura uma comunicação, e aí vem um guia espiritual. Diz: olha, o familiar ainda não está em condição de dar uma comunicação, mas aqui eu estou, às vezes é um parente que já está mais tempo no mundo espiritual, e vem, mas aqui eu estou trazendo notícias dele, tal, até que no futuro o espírito tenha condições dele próprio agir, né? E aí ela traz assim uma comunicação de muita lucidez, né? O espiritismo te explica minha linguagem como espírito, né? Também creio inútil te explicar minha experiência anterior. A posição em que me conheceste na Terra, então conheceu ela, né? O vínculo, deve fazer-te compreender e apreciar as minhas outras existências, que nem sempre foram sem reproches. Voltado a uma vida de miséria e enfermo e sem poder trabalhar, mendiguei a vida toda, não entesourei, né? Deus julgou a minha aprovação e minha expiação suficientes. Eu não me suicidei. A rampa do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Estou feliz por ter podido cumprir minha missão sem entraves, né? Então era a expiação da pobreza, né? Exitosa, conforme sempre a gente fala, não é o passar pela prova ou pela expiação por si sós que torna o espírito vitorioso. Como passa? É o bem e o mal sofrer que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No caso dela, foi o bem sofrer. Então, foi uma expiação exitosa, né? Então, e ela estimula muito ele a continuar ajudando as pessoas, como ele sempre fazia. Sede sempre caridoso na medida de teus meios, né? Então, ela: não te equivoques quanto às missões que vós tendes a cumprir na terra. Todos têm, pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, repete ela. Todos temos missão aqui na terra, objetivos. Ninguém está aqui ao acaso, sem nenhuma meta. Tem uma prova a passar, provas a suportar, expiações a vencer. Às vezes ambas passam por expiações e provas, o que também pode acontecer. Alguns vêm para a expiação apenas, outros vêm passar por algumas provas. E às vezes, conforme a situação, não é de todo descartado a pessoa passar ao longo de uma existência por algumas expiações e algumas provas, tudo visando o progresso do espírito, né? E aí Kardec encerra com as notícias bibliográficas, né? Citando livros, né? E, inclusive dissemos no estudo anterior, Kardec, feliz de noticiar o surgimento de revistas, periódicos e obras espíritas, né? Que o ajudavam, entre aspas, na defesa do espiritismo, quando o espiritismo era distorcido, atacado levianamente, porque ele diz assim: durante muito tempo estivemos só na estacada para sustentar a luta travada contra o espiritismo.
Então, certamente a espiritualidade superior agiu, inspirou muitos trabalhadores da época a criar, ele já citou aqui, já citamos, né, o La Vérité de Lyon, né, depois em Bordeaux, né, depois na Bélgica, depois em Turim, e pessoas que estavam levantando a bandeira do Espiritismo, ajudando na divulgação, na defesa da doutrina, para gerar um alívio para Kardec, até porque, conhecendo a sua biografia, nós sabemos que ele passaria por problemas de saúde, então até para que a sua missão chegasse a contento, a termo, a espiritualidade foi agindo para que ele tivesse, em alguns pontos da tarefa, algum alívio, não é? Que se fosse apenas ele para continuar fazendo essa defesa da doutrina quando necessária, seria algo de fato muito extenuante. Então, foi muito útil essa intervenção da espiritualidade, né? Então, aqui ele cita esse monitor do espiritismo, né, que surgiu em Paris, esta obra, né, Monitor do Espiritismo, né? Já conhecem que o seu redator-chefe é o médium, o senhor Dambel, né? Carta sobre o Espiritismo é uma brochura de uma senhora membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, excelente médium, né? Então, Kardec aqui enaltece a obra, que se apresenta muito condizente com a doutrina espírita. Depois, uma terceira obra, Os Milagres de Nossos Dias, de Bordeaux, onde uma pessoa se propõe a apresentar a mediunidade que foi um grande médium de feitos físicos, semelhante a Daniel Douglas Home. Aqui no caso é uma obra sobre Jean Hilaire, né? Não sei se é essa a pronúncia correta francesa, né? Escreve Hilaire, né? Hilaire, né? E também uma obra que vai falar dos fenômenos que ele produzia, porque era um médium com vasta mediunidade, sempre com muito desinteresse, portanto atraindo a espiritualidade superior, né? E aqui o Kardec destaca que a obra não era apenas uma narrativa dos fenômenos, mas trazia um estudo, né? Apreciações morais e considerações filosóficas que fazem do livro algo muito interessante e instrutivo. Isso é importante. A obra espírita tem que ser instrutiva, tem que trazer esses acréscimos doutrinários, né? E, por fim, cita uma quarta obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, uma obra conhecida, né, de muitos espíritas. Flammarion era ali membro da Sociedade Parisiense, né? Tinha um vínculo muito grande com Kardec, então Kardec noticia a obra e diz que não haveria espaço nessa revista, e ele voltará a falar desta obra na revista por vindoura, veremos, portanto. E, por fim, ele anuncia que as férias da Sociedade, que sempre aconteciam as chamadas férias de verão, agosto e setembro, ocasião que Kardec, inclusive, aproveitou para fazer viagens em nome do Espiritismo, levando instruções, como aconteceu em 60, 61, 62 e 64. A de 67, que são as 5 viagens de Kardec, aconteceu excepcionalmente no mês de junho, no feriado de Pentecostes. Então, a Revista Espírita, sempre rica de instruções, de iluminação para nós, né? Ficamos sempre muito gratificados de poder compartilhar com vocês estas lições preciosas da Revista Espírita de Allan Kardec.